Bom dia. Essa viagem de Lula para o Egito, num avião de matrícula norte-americana para não pagar imposto por aqui, um avião caríssimo, 54 milhões de dólares, de um empresário de plano de saúde aqui do Brasil, conhecido como o Júnior da Qualicorp, que já esteve preso, fez delação premiada, ainda vai dar o que falar. Agora mesmo, um deputado gaúcho, Sanderson, anunciou que está entrando na Procuradoria para pedir uma investigação sobre isso. Né? Vocês vão dizer, mas não é crime. Quem disse isso foi o senador Wellington Dias no Roda Viva, porque perguntaram para ele se não fica muito chato para o PT, né, que faz essa campanha de esquerda, anticapitalista, aceitar presentes de capitalista, né, de milionários. E ele respondeu que não, que isso não é crime e que ofereceram a carona, o que é que tem? Né? Tem sim. Artigo 317 do Código Penal. Está aqui. Diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Dá de 2 a 12 anos de prisão, é considerado um senhor crime, 12 anos de prisão. Essa pena foi estabelecida numa lei de novembro de 2003, quando era presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva deve ter sancionado essa mudança no Código Penal. A economista Helena Landau, que apoiou Lula no segundo turno e agora caiu fora e disse que Lula não aprendeu com os erros do passado. E eu lembro, então, está fazendo a mesma coisa que fez em relação ao sítio de Atibaia e ao triplex de Guarujá. Né? Isso coisa que já foi julgada lá. O julgamento foi anulado, mas houve julgamento e as provas disso. Né? E aceitou. E agora aceitou de novo. Fica estranho. Assim como esses ministros que estão lá em Nova York, né? Inclusive alguns com suas mulheres, né? O senador Eduardo Girão lembra que dois deles, pelo menos, Barroso e Moraes, também Fachin, mas Fachin não está lá, foram convidados 3 vezes para prestar esclarecimentos aos senadores e não foram ao Senado. Mas convidados por João Dória foram a Nova York, com tudo pago, hotel 5 estrelas, almoço, jantar, café da manhã, avião, né? Avião certamente na melhor classe do avião. Né? Então ele também está perguntando, está pedindo esclarecimento sobre quem pagou essas despesas. Eu vi lá nessa história um discurso de Bia Kicis, que é a minha representante na Câmara Federal, um discurso de julho, da primeira quinzena de julho, ela denunciando da tribuna que o nome da conferência para a qual foram convidados ministros do Supremo, nos dias 14 e 15 de novembro, em julho, o título era A Economia do Brasil com o Novo Governo. Aí ela perguntou da tribuna, que história é essa de um novo governo? Então eles sabem que vai ter um novo governo e nós não sabemos ainda, porque dependemos da eleição? Resultado, passaram um recibo, porque trocaram o nome. Tiraram o nome, viram que estava pegando mal e puseram Brasil no respeito à liberdade e à democracia. Interessante isso, né? Interessante. Uai, seu app de vídeos curtos.